Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia. Quero agradecer pelo convite. Hoje eu vou falar sobre o ofendido, dando continuidade, provas em espécies. Eu já falei ali de perícias, já falei de interrogatório, já falei de confissão e agora um preâmbulo para chegar em testemunhas, o ofendido, que está no seu artigo 201. O caput do 201 determina que sempre que possível a vítima ou o ofendido deve ser comunicada dos principais atos processuais, ou seja, a entrada e saída do acusado da prisão, a designação de audiências, a sentença, bem como os acórdãos que confirmarão ou modificarão. Esse direito busca garantir a participação informada da vítima não como uma coadjuvante, mas como uma protagonista daquele processo. Vamos imaginar um exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica deve ser avisada quando o agressor autor sair da prisão preventiva, ela deve ser comunicada, permitindo que adote medidas de segurança, como solicitar renovação da medida protetiva. Da mesma forma, uma vítima de golpe financeiro pode ser notificada sobre a sentença para preparar o pedido de indenização. Tudo isso aqui que eu estou conversando com vocês é do ofendido, tá? Eu quero fazer algumas observações aqui. O ofendido está só no 201, porque a partir do 202 a gente já vai para testemunhas. Então é importante a gente não deixar passar nada e ver a importância desse capítulo que é o ofendido. Eu fiz algumas anotações aqui. Então o artigo 201, que é o principal artigo aqui, diz que sempre que der, a vítima deve ser identificada, qualificada, nome, dados, os dados básicos, e deve contar o que aconteceu, como foi o crime, quem ela acha que fez e quais as provas podem ajudar. Tudo isso fica escrito no processo. Esse é o 201. Se a vítima for intimada para ir ao fórum e sem um motivo bom não aparecer, o juiz pode mandar que ela seja levada até lá, coercitivamente. Tá? A vítima tem direito de ser avisada, como eu já falei, volto a repetir para ajudar aí na memória, sobre as coisas importantes que acontecem no processo. Isso é o contraditório, é a aplicação do princípio do contraditório na prática, a movimentação da sua dialética. Quando o acusado entra e sai da prisão, quando marcarem audiência, quando sair da sentença, quando o tribunal mantiver ou mudar essa sentença, esses avisos vão para o endereço que a vítima indicar e ela pode escolher receber por e-mail ou por outro meio eletrônico. Antes e durante a audiência, o fórum deve reservar um espaço especial separado para a vítima, tá? Para que ela não fique no mesmo ambiente, obviamente, do autor, do agressor, do acusado. Isso pode criar um clima de constrangimento. Se o juiz achar necessário, pode encaminhar a vítima para atendimento com profissionais, como psicólogos, assistente social, orientação jurídica, saúde, etc. Pago pelo agressor ou pelo Estado. O juiz também deve cuidar para proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da vítima. Para isso, pode colocar o processo em segredo de justiça, no que se refere a dados e depoimentos dela, evitando a exposição midiática. Quem é o ofendido aqui, pessoal? É a vítima direta do crime. A vítima direta do crime é o ofendido. A pessoa cujo bem ou direito foi atingido. Claro que em todo crime o Estado também é vítima, em sentido amplo, porque é ele que tem o direito de punir. Mas nesse capítulo, estamos falando da pessoa que sofreu o dano direto. O Estado seria uma vítima indireta, que é a vítima direta, que sofreu o dano direto. Alguns autores diferenciam vítima, ofendido e prejudicado. Alguns autores diferenciam essas nomenclaturas. Vítima seria o termo geral, sujeito passivo, o titular do bem protegido. Por exemplo, a pessoa morta num homicídio. Pessoa morta num homicídio, é isso mesmo. Ofendido, quem sofre um prejuízo por causa do crime e pode pedir indenização. Por exemplo, familiares da pessoa morta. E prejudicado, qualquer um afetado indiretamente, por exemplo, a família do autor preso,
que perde convívio e sustento. Outros autores usam vítima de forma mais ampla, incluindo pessoas e empresas que sofrem danos diretos ou indiretos e que precisam de proteção de direitos. O Nutt, ele abarca a vítima como o ofendido, prejudicado, ele não divide essas nomenclaturas. Alguns autores dividem, o César Pittencourt, ele divide. Prejudicado é qualquer um afetado, ofendido é quem sofre um prejuízo por causa do crime, vítima seria um termo geral, sujeito passivo ou titular do bem protegido. Alguns autores dividem essa nomenclatura. Nutt abarca que a vítima é tanto o ofendido como o prejudicado. Tá bom? A vítima não é igual a uma testemunha. Ela está em um capítulo separado aqui na lei, aqui no CPP. Não assume o compromisso de dizer a verdade como a testemunha. As suas falas são chamadas de declarações ou depoimentos. Preste atenção, vítima não é testemunha. Suas falas é chamadas de declarações ou depoimentos. A vítima pode dizer quem é o autor ou quem ela acha que seja uma suposição e pode indicar provas. Isso mostra que ela age como parte interessada. Preste atenção, a vítima age como parte interessada. Já a testemunha deve relatar os fatos que presenciou e explicar como se sabe do que diz, para o juiz medir sua credibilidade. A vítima em si tem interesse na condenação, porque isso facilita pedir indenização depois. Por tudo isso, a vítima não entra na contagem de números de testemunhas de acusação ou defesa. Desde o direito romano se dizia ninguém é testemunha adequada em causa própria. Tá? Hoje, claro, ouvimos a vítima, mas sem confundi-la com a testemunha, porque a vítima dá declarações e não testemunhos, dá depoimento e não testemunho. Porque ela é a parte interessada. É muito importante ouvir a vítima. A lei fala que ela deve ser ouvida sempre que possível. No processo penal, o juiz tem o dever de buscar a verdade real pelos meios lícitos. Mesmo que as partes não peçam, o juiz pode chamá-la para ouvir sua declaração. Se não fizer, pode ter problemas. Nulidade relativa se houver prejuízos. As reformas do CPP reforçam que é relativamente importante ouvir o ofendido em audiência. Que não é relativamente importante, é relevante e importantíssimo ouvir a vítima em seus depoimentos. Estou fazendo uma correção. Quando a vítima for ouvida, primeiramente se registra seus dados básicos, que é a qualificação. Nome, origem, idade, filiação, endereço, profissão e meio de vida. Local de trabalho e etc. Se sabe escrever ou não. Em alguns casos é possível esconder do público esses dados de qualificação nos autos, como endereço, para proteger a vítima e testemunhas. O juiz pode guardar essas informações em sigilo no cartório. O advogado das partes continua podendo acessar o necessário para exercer a defesa, por exemplo, contraditar. Para evitar exposições e curiosos, a lei de proteção a vítimas e testemunhas dá base para esse tipo de proteção. Tem uma lei que dá base para esse tipo de proteção. Quando a vítima é criança ou adolescente, a gente está falando aí de vítima de abuso físico, psicológico, sexual ou institucional, ela tem direito ao depoimento especial em ambiente e forma adequada. Se for menor de 7 anos em caso de violência sexual, a prova do depoimento deve ser colhida antecipadamente para evitar revitimização. Ao falar das circunstâncias da infração, a vítima deve relatar tudo o que ajude a entender o crime, prova do que aconteceu, motivos, modo de execução, lugar, como o agressor agiu, sobre a autoria. Ela pode apontar quem foi ou dizer quem suspeita que é. Quanto ao valor das declarações da vítima, elas são meios de prova, assim como o interrogatório do réu. Mas não é a mesma coisa que o depoimento de uma testemunha tida como imparcial. A vítima pode estar abalada, com medo, com raiva, desejo de vingança, vergonha, ou até mesmo tentando isentar de alguma participação. Isso pode distorcer a percepção. Exemplo,
Sequestrados perdem a noção do tempo e pode exagerar a duração. Alguém que provocou a briga pode omitir isso. Vítimas de pessoas queridas às vezes minimizam ou escondem o ocorrido para proteger o agressor, como violência doméstica. O juiz precisa analisar com sensibilidade, sem preconceito e sem descrer automaticamente. Em muitos casos, especialmente em crimes cometidos longe de testemunhas, como no lar ou crimes sexuais, a palavra firme, detalhada e coerente da vítima, alinhada com as demais circunstâncias, pode sustentar uma condenação. Há quem discorde, na parte da doutrina, discorda e diz que exige mais provas, mas a jurisprudência tem dado grande peso à palavra da vítima em violência doméstica e crimes sexuais, quando ela é consistente e harmônica com o restante das provas. Nos crimes sexuais, em específico, o cuidado deve ser redobrado. Muitas vezes há relações prévias entre vítima e acusado, e sentimentos, rejeição, vergonha, dependência emocional, podem levar tanto à acusação falsa quanto ao silenciamento. Crianças podem fantasiar ou ser induzidas por adultos, mas também pode esconder por medo ou amor ao agressor. O agressor pode ser um pai, uma mãe. O juiz deve conhecer bem o perfil da vítima e acusado para pesar quem está mentindo ou distorcendo. Cada caso é único e deve ser analisado individualmente. Sobre mídia, divulgar detalhes da vida privada de vítimas e acusados na TV e nos jornais com opiniões e julgamentos atrapalha. A informação pública é importante, mas tem limites. Intimidade, privacidade, direito é um julgamento justo. Por isso a lei permite segredo de justiça para poder proteger vítima quando necessário. Porque a mídia é isso, né? Ela julga, condena, ela faz todos os poderes. Ela julga, tenta, ela investiga, julga e condena. Né? É absurdo isso. É comum a defesa querer vasculhar a vida da vítima para desacreditar sua palavra, especialmente no júri. Isso pode ser permitido quando tiver ligação com o caso. Exemplo, vida amorosa em crime passional, hábitos e contextos em crimes sexuais. Mas perguntas em relação com o crime, exemplo, infidelidade da vítima num processo de roubo, devem ser barradas pelo juiz. Vale a busca da verdade, mas com limites e respeito à intimidade. É aquela coisa da impertinência. Quando a pergunta não tem, o fato não tem relação com o objeto. Vamos imaginar que a prostituta foi estuprada. Aí o advogado pesquisa e descobre que ela é prostituta e teve 300 casos. Isso aí é impertinente. A vida pregressa dela não importa, ela foi estuprada naquele fato. Então, perguntas impertinentes são vetadas pelo juiz. As partes, acusação e defesa, podem fazer perguntas para a vítima depois que ela falar. Isso é importante por causa do contraditório. Como a vítima é naturalmente parcial, é justo que as partes pergunte para esclarecer alguns pontos incontroversos. Né? A vítima, portanto, não é testemunha, não comete falso testemunho se mentir, mas pode responder por denunciação caluniosa, tá? Se de propósito fizer alguém inocente ser processado. E ela também pode ficar em silêncio, especialmente se teme represália. O juiz e o delegado devem tentar entender os motivos do silêncio e, se possível, protegê-la. O silêncio não vai contra ela, mas o juiz deve entender o motivo daquele silêncio, se ela teme represália, e tomar as devidas providências. Se a vítima for intimada e não for, ela pode ser levada à força para declarar. Isso porque ninguém pode se recusar a colaborar com a justiça. Porém, entendemos que, diferentemente da testemunha, que a lei prevê punição, a vítima não deve responder por crime de desobediência só por falar, só por faltar. É diferente da testemunha. A vítima não deve responder por crime de desobediência só por faltar. A punição adequada é a própria condução coercitiva. Há autores que pensam diferente e a jurisprudência admite a condução coercitiva da vítima em casos de violência doméstica. O que é condução coercitiva? Ela é obrigada a ir lá relatar.
Mas atenção, é ilegal conduzir alguém sem antes tê-la intimado para uma audiência. É ilegal conduzir alguém sem antes tê-la intimado para uma audiência e ela faltar. E também não se pode usar condução de testemunhas para levar suspeitos a depor contra si. Há direito ao silêncio e vedação à autoincriminação. Se fizer isso, é abuso de autoridade. Se a vítima se recusar a fazer esse exame de corpo de delito, pode responder por desobediência. O exame de corpo de delito é fundamental. É os rastros ali do crime, né? Os elementos, os indícios ali do crime. E se insistir, pode ser levada para exames externos simples, o que não invade a sua intimidade. Ela não pode ser obrigada a exames invasivos que violem seu corpo ou sua intimidade. Avisar a vítima sobre a prisão do réu, entrada e saída pode ser uma forma de proteção e de permitir que ela acompanhe o processo ou contrate assistente de acusação em crimes não violentos. Isso pode ser menos relevante. Em crimes violentos faz sentido. Hoje, em geral, o assistente de acusação não pode recorrer contra uma decisão que solte o réu. Mas esse tema precisa evoluir. Se a vítima é avisada, deveria poder reagir processualmente. O que acontece se a vítima for intimada e não comparecer sem justificativa? Vou perguntar de novo, porque a gente fica falando que nem um papagaio aqui e não dá para refletir. O artigo 1º do 201 permite o juiz determine a condução coercitiva da vítima caso ela seja intimada e não compareça sem motivo justo. Essa medida garante a continuidade da instrução criminal e evita prejuízo de colheita de provas pela justiça. Vamos imaginar aqui um exemplo. Em um processo de lesão corporal, a vítima é intimada, mas não comparece nem justifica. O juiz pode determinar que ela seja levada por oficial de justiça na próxima audiência. Contudo, a vítima não comete crime de desobediência, diferentemente da testemunha. O objetivo é garantir sua oitiva, não puni-la, diferente da testemunha. Como a vítima pode ser comunicada dos atos do processo? De acordo com o parágrafo 2º do 201, o ofendido pode optar por ser comunicado por meio eletrônico, como e-mail, mensagens do oficial do sistema do tribunal e etc. Uma vítima de crime virtual recebe por e-mail cadastro e notificação de audiência, de instrução e da sentença, sem precisar comparecer pessoalmente ao cartório. Tá? O juiz deve perguntar se a vítima quer ser comunicada sobre o andamento do processo? Sim. Parágrafo 3º do 201 determina que antes de iniciar o interrogatório do acusado, o juiz deve perguntar à vítima se ela deseja ser cientificada dos atos processuais previstos no artigo. Essa manifestação é registrada no termo de audiência e serve para organizar futuras comunicações. Vou dar um exemplo. Durante a audiência de violência doméstica, o juiz pergunta à vítima: deseja ser comunicada da sentença e das decisões sobre a prisão do acusado? Ela responde: não quero mais saber, não quero ter notícia. Ela pode responder: sim, eu quero ser notificada. Eu quero ser cientificada sobre isso. O que o juiz deve fazer para proteger a intimidade e a imagem da vítima? Parágrafo 4º do 201. O parágrafo 4º impõe ao juiz dever de proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da vítima, podendo decretar segredo de justiça em relação a dados, depoimentos e informações pessoais. Vamos imaginar um exemplo. Em um crime de estupro, o magistrado determina que o processo tramite sob segredo de justiça, impedindo que a imprensa divulgue o nome da vítima ou detalhes de seu depoimento. Outro exemplo é um crime de estelionato envolvendo figuras públicas. O juiz oculta endereços e dados pessoais das vítimas para evitar exposições e perseguições. O juiz pode encaminhar a vítima para atendimento psicológico ou para atendimento de assistência social? Sim, é o parágrafo 5º. O juiz autoriza, quando julgar necessário, a encaminhar a vítima para atendimento multidisciplinar
Isso inclui apoio psicológico, assistência social, assistência jurídica, até mesmo inclusão em programas oficiais de proteção. Proteção da mulher, tem uma série de programas hoje no Brasil. Vamos dar um exemplo, após sofrer tentativa de feminicídio, a vítima é encaminhada pelo juiz a um centro de apoio multidisciplinar à mulher, onde recebe acompanhamento psicológico, ela vai ouvir testemunhos de outras vítimas, ela vai ter uma orientação jurídica gratuita. Em outros casos, vítimas de crimes organizados pode ser protegida pelo Programa Especial de Segurança do Estado. Tem um programa que protege vítimas e testemunhas. Na prática, muitas comarcas não têm estrutura para esse atendimento. O ideal seria a criação de fundos públicos de assistência à vítima, custeado pelo Estado e ressarcidos posteriormente pelo condenado. Isso seria um ideal, que ainda não tem na prática. Como evitar que a vítima encontre o acusado no fórum? Eu já falei na introdução, mas aqui a gente está colocando na prática as respostas, através de perguntas, que é um exercício muito bom. Parágrafo 6º determina que o juiz deve assegurar o comparecimento a juízo em horários distintos dos acusados para evitar a revitimização. Essa regra é especialmente relevante em caso de violência doméstica, assim como uma sala especial, não é sala especial, uma sala diferente para cada um lá no fórum. Em audiências da Maria da Penha, a mulher é ouvida antes do réu ser trazido à sala. Ela não precisa cruzar com o agressor nem ser exposta a constrangimento emocional. É sala diferente e horários diferentes. As regras do artigo 201 se aplicam a outras pessoas além da vítima? Sim. O parágrafo 7º do 201 entende as proteções do artigo ao representante legal do ofendido também. E também, um exemplo, quem é o representante legal? Pode ser o pai, o tutor, o curador, as pessoas por ela indicada quando necessário. Em caso de crime contra a criança, o juiz assegura que a mãe e o psicólogo da vítima também recebem comunicações do processo e possa comparecer em horários diferentes do acusado. Da mesma forma, em crimes contra idoso incapaz, o curador é tratado como representante da vítima. Então ele vai estar em sala separada, ele vai estar em horários diferentes, justamente para não trombar ali com o agressor, para evitar constrangimentos emocionais. E desconforto também, né? Proteção também. Proteção psicológica. A vítima e seus familiares têm direito de acompanhar o processo e saber da situação do réu? Sim, parágrafo 8º do artigo 201. Garante que a vítima e familiares possam receber informações sobre o andamento processual e a situação do acusado, inclusive em caso de fuga ou soltura. Vamos imaginar os pais de uma vítima de homicídio são informados oficialmente de que o réu fugiu do presídio e também quando foi capturado, garantindo transparência e segurança familiar. E se a vítima não comparecer, o processo para? Esse é o parágrafo 9º do artigo 201. Não para. O artigo 9º deixa claro que a ausência do ofendido não impede o andamento do processo. Isso significa que o processo penal segue normalmente, mesmo que a vítima não compareça ou não queira se manifestar. Vamos imaginar em um crime de furto, o dono do comércio não comparece à audiência, mas o MP continua com a ação penal com base nas provas coletadas, filmagem, depoimento, perícia, etc. Como deve ser tratada a vítima se for criança, idosa ou pessoa com deficiência? Esse é o parágrafo 10 do artigo 201. Assegura que quando a vítima for criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, o juiz deve adotar medidas específicas de proteção, respeitando sua vulnerabilidade e condição especial. Vamos imaginar uma criança vítima de abuso é ouvida em depoimento especial, em ambiente lúdico, com psicólogo e câmeras. O que é um ambiente lúdico, pessoal? Porque aquele ambiente do fora é bem austero, né? Cadeira, mesa. Se bem que eu fui numa audiência esses dias que tinha um quadro dos Beatles, deu uma quebrada naquele ambiente tão austero. Mas ambiente lúdico é alguns brinquedos para a criança brincar, entendeu? Um bonequinho, tá lá, uma boneca, coisas para ela se sentir mais acolhida, tá? Um idoso ameaçado tem seu endereço protegido e depoimento colhido em casa para evitar a exposição pública. Uma pessoa com deficiência auditiva é acompanhada por um intérprete de Libras durante o depoimento.
A vítima pode indicar, se quiser ser informada, e como ela pode receber esses avisos. O juiz deve perguntar expressamente se a vítima quer ser informada do movimento do processo, dos atos do processo. E qual meio de comunicação. E essa escolha deve ser registrada e respeitada e registrada nos autos. Tá? Uma vítima de estelionato que mora em outra cidade solicita receber comunicações via e-mail ou WhatsApp, evitando deslocamento desnecessário. Quais as medidas podem ser adotadas para preservar a segurança da vítima no fórum? Como eu falei, sala de espera separadas, escolta policial e entrada por acesso restrito. A vítima vai entrar em horários diferentes, vai ter uma sala separada e vai ter um acesso restrito, diferente do agressor. Em um julgamento de tentativa de homicídio, a vítima é escoltada até o tribunal e conduzida por rota exclusiva, sem contato com familiares do réu. A mídia pode divulgar informações sobre a vítima somente dentro dos limites do princípio da publicidade mitigada. O juiz pode restringir o acesso aos autos e proibir a divulgação de informações que afetem a dignidade da vítima. A regra é publicidade do processo, mas o sigilo é permitido quando a exposição causar escândalo, constrangimento ou risco. Um crime sexual, por exemplo, o processo tramita sob sigilo. A imprensa pode noticiar o caso, mas sem revelar identidade, imagem ou endereço da vítima. Qual o valor das declarações da vítima como meio de prova? As declarações da vítima são meios de provas válidos, mas não têm o mesmo peso da testemunha imparcial. Devem ser analisadas com cautela e confrontadas com outras provas. Contudo, em crimes cometidos longe de testemunhas, como violência doméstica ou crimes sexuais, a palavra firme, coerente e detalhada da vítima pode fundamentar a condenação. Porque pode acontecer denunciação caluniosa, ou a vítima pode silenciar com medo da represália. Então, a vítima ali está com fortes emoções. É um depoimento válido, mas o depoimento testemunhal tem mais peso porque é imparcial. É mais imparcial, vamos falar assim, né? Porém, a doutrina faz uma ressalva. Em violência doméstica, crimes sexuais, a palavra firme, coerente e detalhada da vítima pode fundamentar uma condenação. Agora, uma palavra que a pessoa não tem certeza, não tem coerência com as provas, não tem testemunha, não tem detalhe nenhum, isso pode dar em dúvida para o réu. Uma mulher relata uma violência sexual e descreve o local, as falas do agressor, o modo de ação, o modus operandi. O exame médico confirma o que ela está falando. E a confissão parcial do réu reforça a prova, resultando em condenação. Então percebe que quando a gente fala em provas, meios de prova ou meios de obtenção de provas, tem que ter um quebra-cabeça, com uma correlação, uma ligação com outros meios de provas. A vítima falou. Percebe que a vítima deu seu depoimento, porém bateu com o exame pericial médico e bateu com a confissão parcial do réu. Então percebe que é uma teia de aranha, é uma teia que vai dando forma ao depoimento da vítima. Não é só o depoimento da vítima, por isso que fala que tem que ser firme, coerente, detalhado e ter um nexo com as outras provas, para validar aquele depoimento. A vítima pode mentir? Quais as consequências? A vítima não presta compromisso de dizer a verdade, portanto não comete falso testemunho que nem a testemunha. Mas se mentir com intenção de incriminar alguém injustamente, poderá responder por denunciação caluniosa. Está lá no artigo 339 do Código Penal. Vamos imaginar se uma pessoa inventa uma agressão para se vingar de um ex-companheiro. Isso acontece muito, viu? E gera processo criminal. Poderá ser processada por denunciação caluniosa, com pena de 8 anos de reclusão. A vítima pode se recusar a depor ou ficar em silêncio? Sim, ela pode ficar em silêncio, especialmente se houver risco de retaliação ou medo. O juiz e o delegado devem ter a sensibilidade de compreender o motivo
e, se necessário, providenciar proteção. Em crime de tráfico, a vítima tem uma organização, sei lá, de tráfico, a vítima teme represálias de facções. O juiz determina proteção policial e não considera o silêncio como confissão. O que resume o espírito, pessoal, do artigo 201 do CPP, que fala do ofendido? O artigo 201 representa o reconhecimento da vítima como sujeito de direitos no processo penal. Ele garante informação, proteção, apoio e dignidade. O objetivo é equilibrar o processo. O réu continua com ampla defesa, mas a vítima deixa de ser mero instrumento e passa a ser a voz e acompanhamento garantidos. E passa a ter, né? Seria mais certo falar assim. Passa a ter a voz e o acompanhamento garantidos. Em um processo de violência doméstica, a vítima é comunicada da prisão do agressor, é ouvida em ambiente protegido, recebe apoio psicológico e seu nome é mantido em sigilo. Tudo isso é o que estabelece o artigo 201. Bom, próximo vídeo a gente entra no 202, começando testemunhas.